Estamos vivendo mais e com melhor qualidade de vida. Muito se deve esse aumento na expectativa de vida à ciência da saúde, que avançou muito nos últimos anos com tecnologias de prevenção, diagnóstico, tratamentos e suportes de qualidade de vida. Neste educativo, vamos conhecer o processo da incorporação dessas novas tecnologias na saúde, a importância da população em participar desse processo e os desafios dessas incorporações tecnológicas. A inovação é fundamental, não só para a saúde, mas para a vida de todos os cidadãos. A saúde é um direito social, é um dever do Estado e é um direito de cada brasileiro e deve ser garantido mediante políticas públicas que tenham sustentação social e econômica. É necessário que tenhamos um sistema de avaliação dessas inovações que saiba diferenciar o que é uma inovação de uma novidade. Então, a inovação garante mudança na história natural das doenças e promove uma melhora nas condições de vida de cada um de nós. Nos últimos anos, várias novas tecnologias se destacaram, melhorando os procedimentos na área da saúde. Olha, eu acho que se a gente falar em tecnologia nos últimos 5 anos, eu acho que mais um pouco. A gente tem que imaginar muito as cirurgias minimamente invasivas, que inicialmente eram feitas só nos grandes centros e hoje você já tem a cirurgia minimamente invasiva praticamente no país inteiro, já que ela é de cobertura obrigatória na saúde suplementar. E na saúde suplementar, as coberturas obrigatórias pelo rol de procedimentos só podem ser feitas se a tecnologia estiver disponível no país. Não é só uma tecnologia em uma região. Isso é importante de ser entendido, porque muitas vezes a gente olha uma tecnologia e fala, por que não incorporou? É importante verificar se ela está disponível no Brasil. E esse é o sentido da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque ela é uma agência que cuida da saúde suplementar no país e não só numa região. Na área cardiovascular, onde se tem um número grande de óbitos, tivemos avanços significativos. Se a gente for olhar os stents de algum tempinho atrás, aí o que tínhamos versus o que temos hoje, né? Tanto a colocação deles, a qualidade técnica do material, é espetacular, o diagnóstico, né? Hoje, por mais que você encontre lá uma coronária obstruída, mais ou menos obstruída, por exemplo, num exame de imagem, numa angiotomografia, você também tem exames que vão ver se aquela obstrução realmente é importante ou não, no sentido de fazer uma cintilografia de perfusão para ver se realmente tem problemas ou não tem problemas, precisa fazer alguma coisa ou não. A incorporação de novas tecnologias depende de diversos fatores e agentes. No Brasil, não existe uma agência específica que faz a avaliação de incorporação de novas tecnologias. No Brasil, nós não temos uma agência específica de incorporação. Nós temos o Ministério da Saúde, através de um setor chamado Conitec, que faz a incorporação de tecnologia, e nós temos a ANS, que faz a incorporação de tecnologia na saúde suplementar. Os processos, eles são diferentes em relação ao tempo. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, cumpre um papel importante no sistema privado de saúde no que se refere à incorporação de novas tecnologias. O papel da ANS, ele está descrito lá na lei, né, na lei de criação da ANS, a Lei 9961 de 1999, e também na Lei 9656 de 1998, quando foi atribuída à agência tanto a criação, a regulamentação do rol mínimo em que os operadores de saúde têm que oferecer para a sociedade, para os seus beneficiários, como a atualização. Então, nessas duas leis estão descritas, então a agência ela cumpre este papel, né, de fazer a análise das tecnologias. E isso é feito por uma equipe técnica especializada, muito bem treinada, capacitada, que já vem de muitos anos, né? A primeira incorporação de tecnologia na saúde suplementar, ela vem de 1998, ou seja, antes ainda da lei, na Consul 10 de 1998, quando ainda era o Conselho de Saúde Suplementar, previsto na Lei 9656, e de lá para cá nós tivemos 13 atualizações
do rol de saúde suplementar. Né? Então, a gente vem nesses ciclos, vou chamar assim, nesses ciclos cada vez mais aperfeiçoando, não só em razão à capacitação e à técnica de análise, porque as novas tecnologias assim também o requer, né? Mas também no aprimoramento de processos, de incremento de tecnologia, da forma como nós apresentamos a sociedade com muito mais transparência. Hoje todas as informações estão na página da agência, todos os dossiês, todas as medidas tomadas, todas as decisões tomadas pela diretoria colegiada estão disponíveis. Todas as nossas reuniões, tanto de colegiada como do grupo, das reuniões técnicas, como as reuniões decisórias, são transmitidas ao vivo. É a única agência regulatória que faz isso no mundo, onde se transmite ao vivo as reuniões e os debates sobre incorporação de tecnologia, além de uma grande participação de instituições representando tanto pacientes como consumidores, as indústrias, a saúde suplementar, sindicatos, ou seja, toda a sociedade participa ativamente da incorporação. Então isso faz com que haja sempre uma melhoria e nós estamos neste momento discutindo ainda mais um aperfeiçoamento em razão do normativo que foi publicado em 2018. Para se incorporar uma nova tecnologia, tanto no sistema público como no privado, devem ser feitas análises e estudos para as melhores tomadas de decisões devido ao impacto no orçamento que essa incorporação pode causar. Hoje se utiliza a ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é uma forma de pesquisa que avalia as consequências em curto e longo prazo do uso das tecnologias em saúde. Na verdade, existe um parâmetro internacional de avaliação de tecnologia, que é conhecido como ATS, né? Avaliação de Tecnologia em Saúde, que considera não só a efetividade dessa tecnologia, o que ela traz de benefício, mas também o custo. Então, é uma análise de custo-efetividade, é uma análise de superioridade terapêutica, ou seja, essa tecnologia vinha substituir uma tecnologia já existente, ela é melhor, o custo que ela traz a mais compensa o benefício que ela traz. Então, você tem que olhar isso dentro de um sistema, de uma forma sistêmica, seja com financiamento público, seja com financiamento privado. Vários parâmetros são considerados importantes para a tomada de decisão de incorporação de uma nova tecnologia. Então, o que é que você tem que medir? São diversas métricas, né, que são avaliadas até mesmo por economistas especializados na área da saúde. Existe isso, né, essa especialização de economia da saúde, para que você consiga determinar se aquela tecnologia em si que você está aplicando, ela consegue, ao longo de X anos, dar algum tipo de retorno financeiro ou até mesmo consegue se pagar de acordo com os benefícios que ela traz para a população. O critério econômico, apesar de ser o principal para a análise de incorporação de uma tecnologia, não deve ser o único. Eu acho que quando você avalia uma tecnologia e pensar só em critério econômico, não é o ideal. Então eu volto a lhe dizer, nós temos que pensar no desfecho. Eu tenho que entender o que eu estou oferecendo de qualidade, de resultado. Então assim, quando a gente fala em desfecho, talvez fique um pouco etéreo essa definição. Mas quando eu falo em resultado em saúde, o resultado em saúde é o que este paciente vai ter de benefício. Então, às vezes, uma tecnologia que inicialmente pode parecer muito cara, no momento em que você dilui essa tecnologia no período de tempo que este paciente tem uma boa qualidade de vida, ela se torna barata. Então, é preciso avaliar não só o impacto inicial dentro de um orçamento, que é o impacto orçamentário, mas hoje nós fazemos também uma análise seria um prorata, mas não é um prorata, que seria o tempo que o paciente fique bem usando aquela tecnologia. Naquele período ele não deverá usar o sistema de saúde ou ele usará muito pouco o sistema.
Tá? Então, por exemplo, você pode imaginar o que seria um bom desfecho? Não tem infecção após uma cirurgia. Então, tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração antes de você até falar isso é caro e isso é barato. E também precisa levar em consideração em que período da vida você está fazendo uma determinada tecnologia. Quanto tempo, dentro da média brasileira, quanto tempo de vida este indivíduo, dentro de uma média, deverá ter? Uma dúvida comum: será que toda nova tecnologia é boa e deve ser incorporada? Então, essa pergunta é ótima. Nem tudo que é novo é melhor do que já existe, nem tudo que é novo deve ser incorporado. Por isso é importante você avaliar. Normalmente, as novas tecnologias, elas são mais caras do que as já existentes. Então, você tem que ser bastante criterioso nessa avaliação. Então, o que se diz é que cada vez mais você tem tecnologias mais caras com menores benefícios. Por isso que é importante fazer uma avaliação criteriosa. A avaliação de incorporação de novas tecnologias deve ser feita por profissionais especializados nas diferentes áreas da saúde. A ANS conta com um corpo de servidores, um corpo de técnicos muito capacitados, muito treinados e tem um profundo conhecimento na área de avaliação de tecnologia em saúde. Nós, inclusive, a ANS, esses nossos técnicos, eles têm assento também na Conitec, né? Então, e a Conitec também tem vários profissionais também técnicos de muita capacidade para fazer essa avaliação. Agora, em relação à análise de um procedimento, de uma alteração de diretriz, de um medicamento, de uma OPME, por exemplo, uma órtese, uma prótese, materiais especiais, cada um tem a sua forma de fazer análise, né? Eles não são análises idênticas, então cada um é feito análise de uma forma, mas sim a agência tem profissionais, servidores de altíssima capacidade. E o que é muito importante, né, na parte de quem vai avaliar a tecnologia, o que a gente percebe é que houve muita evolução ao longo dos últimos anos, mas realmente quem vai avaliar a tecnologia, em especial na parte de avaliação e incorporação de novas tecnologias, a percepção dele precisa ser diferenciada, se o produto é farma, se é diagnóstico e mesmo devices, porque na parte dos devices não é só o produto que a gente precisa avaliar, e sim tudo aquilo que está em volta. Se ele pressupõe um serviço técnico, manutenção do produto, se tem um treinamento do operador, se é necessário uma proctoria, uma assistência técnica. Então são muitos critérios para serem avaliados que não só o produto. As sociedades médicas desempenham um papel importante na análise da incorporação de novas tecnologias. Sociedades médicas, elas têm um papel de difundir conhecimento científico com qualidade, um conhecimento científico baseado em evidências que sejam sustentadas. Então, as sociedades médicas, elas podem propor a incorporação de novas tecnologias, elas podem participar auxiliando o poder público com subsídios, com dados para que o poder público possa fazer uma avaliação mais qualificada. Ela pode participar nas consultas públicas, contestando algum tipo de posicionamento do poder público, que não é condizente com o melhor da evidência científica. Ela também pode atuar fazendo um meio-campo com os pacientes, né? Esclarecendo aos pacientes sobre as implicações da doença, sobre as melhores formas de tratamento. E as sociedades científicas, elas fazem isso através das suas diretrizes. Então, as diretrizes contêm recomendações sobre os diversos temas de cada especialidade. O Ministério da Saúde, ele exara protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que são vigentes no âmbito do SUS. E as sociedades científicas devem participar da construção desses protocolos clínicos com o Ministério da Saúde e auxiliar a autoridade pública na efetividade de implantação desses protocolos. Os médicos também devem participar desse processo. O médico ele precisa cada vez mais ter consciência do papel dele proativo na incorporação de novas tecnologias. Tanto como médico individual, no seu consultório prescrevendo, como médico quando ele está na sociedade médica. Então, as sociedades médicas, elas têm a liberdade de incorporar, de solicitar a submissão de incorporação de novas tecnologias. E eles são a parte interessada,
que tem o paciente na sua frente, que tem um compromisso pela boa gestão daquele paciente e que cada vez mais será avaliado por performance. Então, médico, ele deve ser proativo junto à ANS, Conitec e como sociedade. Isso é uma coisa. Com relação ao médico individual, como é que eu posso fazer, sendo médico prescritor? Então, operadoras de saúde, ou mesmo governos, enfim, mas principalmente operadoras, parte privada, por mais que ela tenha uma lista de cobertura obrigatória, ela, por liberalidade, ela pode fazer o pagamento, o financiamento de tecnologias extra-rol. E como isso acontece? Aquele médico, desde que, claro, a tecnologia esteja registrada no Brasil, o médico faz um relatório médico bem estruturado, bem embasado cientificamente e submete à operadora, e ele precisa ser muito firme e lutar por aquele paciente. Isso não há demérito nenhum, ele não queima o seu filme, né, perante a operadora, mas sim ele está defendendo aquela tecnologia. E nós temos diversos exemplos. Não é fácil, mas é possível. Os fornecedores de tecnologias hoje desempenham um novo papel. Auxiliam governos e a saúde suplementar na orientação e adoção dessas incorporações. Então é muito importante hoje o papel da indústria com relação às entidades, né, que avaliam as novas tecnologias e também que pagam, né? Então, quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde, nós não falamos somente, por exemplo, aqui no Brasil, de Conitec em nível na parte pública e a ANS na parte privada. Nós também temos essa oportunidade de fazer essa interação junto aos financiadores de saúde. Quando a gente diz isso, seriam operadoras de saúde e mesmo clínicas. Porque muitas vezes, como é que eu vou dizer, vai muito além da questão da compra, né? Nós temos que atingir também essa outra entidade da cadeia de saúde, demonstrar o valor dos nossos produtos. Então, o fornecedor, ele tem um papel ativo também, assim como o médico, assim como sociedades médicas e até a associação de pacientes. Então, nós temos essa oportunidade de realizar a submissão de estudos, né? E, obviamente, de uma forma muito ética, com todo compliance, nós temos que respeitar tudo isso. A saúde suplementar, operadoras de saúde, também participa de comitês de avaliação de incorporação de novas tecnologias. Os planos de saúde, eles participam dos comitês, né, que avaliam essas novas tecnologias. Então, a agência fez uma coisa muito certa quando ela cria o CoSaúde, quer dizer, que é um comitê em que ela chama as operadoras de plano de saúde e da saúde suplementar, aí, as empresas que os representam para discutir isso. Então, ali é feita uma grande discussão, considerando-se daí tudo, né? Quer dizer, o que é feito, para que público se destina, quais foram as pesquisas realizadas, existe efetividade, existe valor. Se tudo isso fica comprovado, você, obviamente, que vai dar um parecer favorável e a Agência Nacional de Saúde, com esse parecer deste comitê, aí bota isso em consulta pública e aí todo mundo consegue opinar. Então, é um momento em que a gente consegue interferir. Porque depois que a agência fez uma atualização do rol e mandou fazer, acabou a discussão, né? A gente daí não consegue discutir mais a não ser o cumpra-se. Então, o órgão regulador tem isso. Felizmente, a gente consegue participar dele em etapas anteriores para conseguir, sim, discutir, né, o valor da nova tecnologia que está chegando, do novo material, medicamento, seja o que for, e entender se existem estudos científicos que realmente comprovam o valor de você implantar isso na população. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas tenham planos privados de saúde. Por isso, é importante entendermos quais os critérios que o sistema privado adota para a incorporação de uma nova tecnologia. Os planos de saúde avaliam, geralmente, a adoção de uma nova tecnologia sempre do ponto de vista do custo, qualidade assistencial, efetividade das ações. Simplesmente isso. Então, esse tripé precisa estar presente, né? Se tem custo baixo, mas não tem qualidade, não adianta, porque é o que a gente entende como certo. Você precisa dar ao paciente
tudo que fazemos aqui é para dar ao paciente qualidade na sua assistência, seja onde ele estiver. E digo e repito sempre, tá, em entrevistas, em congressos, que se a gente perde essa percepção do tripé de qualidade assistencial, custo e efetividade, realmente a gente perde também a capacidade de sermos eficientes na introdução da TEC. Além desses critérios, outros como absenteísmo, presenteísmo, aposentadoria precoce, também podem ser avaliados. Os critérios de absenteísmo, presenteísmo, aposentadoria precoce, são critérios que, sim, podem ser avaliados de acordo com o plano, de acordo até mesmo com a estrutura que você já tem de tecnologia para essa população. Porém, não podem ser os únicos, porque são critérios ainda muito superficiais. Eles são resultados de alguma coisa, né? Então, a gente precisa medir o grau de saúde dessa população, precisa medir os grandes ofensores de utilização, né? E esses ofensores de utilização é no sentido de ir muito aos hospitais, são pessoas que ficam muito doentes, ou são pessoas que já têm doenças crônicas e acabam recorrendo ao serviço para serem melhor tratadas ou até estabilizadas. Então, essa população precisa ser melhor estudada, demograficamente e clinicamente falando, para a gente poder dizer, olha, esse tipo de tecnologia, seja ela tecnologia digital ou não, como a gente imagina, né, que seja um ambiente de saúde complexo, você pode colocar uma tecnologia digital para auxiliar um determinado telemonitoramento de pacientes crônicos, num segmento dessa população que você já tem, para aí, num projeto piloto, estudar se isso vai ter efeito real ou não. O efeito real é o quê? Dar qualidade assistencial para esse indivíduo e evitar que ele complique das suas doenças prévias ou até desenvolva outras. A incorporação de uma nova tecnologia pode trazer um aumento de custos para o pagador e o usuário. A incorporação de novas tecnologias na saúde suplementar pode ser um aumento de custo, mas não para o paciente, para o pagador. E aí eu trago o conceito do real pagador. Nós temos hoje 47 milhões de vidas na saúde suplementar, sendo que 31 milhões de vidas são de coletivo empresarial, ou seja, quem paga são as empresas, as grandes empresas, as médias empresas e as pequenas empresas. Então, nós temos que perguntar para as empresas que pagam os planos de saúde quanto elas estão dispostas a pagar também. Porque hoje, na inflação médica, você tem aumento de plano de saúde na ordem de 15%, 19%, eu já vi aumentos superiores a 20%. Se você imaginar com uma Selic baixa, se você imaginar a queda da atividade econômica, como que as empresas conseguirão ter os seus planos de saúde, manter os seus planos de saúde e ainda por cima ter um aumento superior a 20% em alguns casos? Então, acho que nós temos que fazer essa pergunta para todo mundo. Quanto vai ser o financiamento da saúde pública para que eu consiga incorporar todas as tecnologias? Como será com as empresas? Todas permanecerão tendo plano de saúde e dando plano de saúde para seus funcionários? É uma pergunta que nós vamos ter que pensar muito. Então, por isso que é importante que a gente analise de uma forma muito consistente o que está sendo incorporado e qual benefício eu vou trazer para o paciente. Na verdade, por que da análise criteriosa da incorporação? Quando você incorpora uma nova tecnologia, porque como funciona o sistema de saúde suplementar? Ele funciona num conceito de mutualismo, ou seja, todos pagam para um fundo mutual para quem precisar utilizar. Então, esse é o conceito do mutualismo. Quando você tem qualquer coisa que impacte de forma expressiva esse custo, ou seja, uma nova tecnologia muito cara que vários pacientes passam a se utilizar, ela impacta o que a gente chama do custo assistencial. E esse aumento do custo vai voltar no ano seguinte em forma de reajuste para todos aqueles que participam desse fundo, para todos que participam desse plano. Por isso que um controle criterioso de como incorporar esses produtos e incorporar aquilo que realmente traga um benefício
para essa coletividade é muito importante, para que você não tenha aumentos de custos expressivos, focado em nichos muito pequenos e que retornem, que são divididos, redistribuídos para todos os que participam dessa carteira. As entidades de saúde estão adotando novos modelos de serviços e pagamentos, o que pode contribuir na incorporação de novas tecnologias. Nós estamos muito acostumados a pagar por serviço. Então, a pessoa vai para dentro do hospital e aí começa, né? Tudo que acontecer lá dentro, que ela puder usar de mais medicamentos, mais materiais, drogas mais caras, tudo isso reverterá em maior resultado para a rede prestadora. Então, nós não temos controle sobre isso. Então, se eu pago por serviço, quanto mais serviço tiver, melhor. Os novos modelos de remuneração, os novos modelos de relacionamento com a rede, o DRG, é um modelo como esse e outros, aí nós estamos falando de valor. Então, aí eu vou pagar um determinado valor por um determinado procedimento. Então, eu vou retirar uma vesícula, ela vai custar R$5.000. Aí muda completamente a lógica. Eu vou cuidar dessa pessoa para que ela não complique, porque se ela complicar, o custo é meu, rede prestadora, né? Eu vou usar os medicamentos que ela precisa, que são adequados, não os mais caros, porque aí inverte-se a lógica do negócio. E aí é claro que quanto melhor resultado eu der, mais eu ganho. E aí, portanto, eu vou incorporar tecnologias que efetivamente tragam benefício para o paciente, façam que ele fique internado por menos tempo, os riscos dele sejam cada vez menores, então melhora a segurança. Então, sem sombra de dúvida, a mudança do modelo é um fator primordial para que a gente possa incorporar a tecnologia e dar uma melhor qualidade e resolutividade para as pessoas. Alguns fornecedores também têm adotado programas de compartilhamento de risco com seus clientes para a implementação de novas tecnologias que beneficiem os pacientes. A importância dos programas de compartilhamento de risco, mais do que você trazer essa questão do acesso do paciente a essas novas drogas, é você demonstrar a eficácia do seu produto na prática, no mundo real. Então é muito mais precioso do que dar um desconto, mas dá trabalho fazer um programa de compartilhamento de risco. É algo muito sério, algo que tem que ser pautado no rigor científico. Então não é somente você chegar lá e dizer, olha, eu compartilho o meu risco. Você tem que ter métricas muito certas e compromissos dos dois lados. Então é uma forma do paciente ter acesso à tecnologia, minimizando o risco de quem vai pagar a conta. Porque muitas vezes ele vai investir aquele recurso sem saber se o produto é eficaz ou não. E com o compartilhamento de risco, a gente consegue fazer o switch mais rápido, né? Captar esse paciente mais rápido. Esse é o benefício do lado de quem fornece o produto. E do outro lado, você consegue que o seu paciente tenha acesso sem arcar. Porque se não tiver resultado nas métricas definidas, o financiador de saúde não paga por esse produto. E a gente consegue demonstrar no mundo real a eficácia do produto. Então, os dois lados ganham. É muito precioso e muito melhor do que um desconto propriamente dito. O tempo de incorporação de uma nova tecnologia na saúde suplementar no Brasil é em média de 2 anos. O prazo para avaliação de tecnologia, se nós estivermos falando em saúde suplementar, ele é programado para ser bianual. Por conta da mudança de algumas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais a pandemia, nós vamos para um período muito extenso, que será superior a 3 anos. Não é o ideal. Na verdade, todo país que tem um processo de incorporação, ele tem um tempo para acontecer, porque você tem uma série de análises que precisam ser feitas. No caso do Brasil, você tem 2 tipos de incorporação. Você tem a incorporação visando o SUS, que é feita pela Conitec, ou seja, é uma análise de custo-efetividade no critério, no conceito de ATS, de avaliação de tecnologia em saúde, que acontece em outros países do mundo. Inclusive, o paradigma da Conitec, a inspiração, é o NICE,
que é um instituto na Inglaterra que faz esse tipo de análise para o sistema inglês. Então, você tem a incorporação do sistema público, com financiamento público, que tem tempos fixados na própria lei, né, na 8080, dizendo os prazos da Conitec, não só de análise, não só de resposta, como de organização do orçamento público para aquela incorporação, quando se decide pela incorporação. No sistema privado, essa análise de ATS é feita pela ANS. Então, existe uma crítica hoje, né, esse prazo, essa análise é feita para a atualização do rol. O rol define aquilo que as operadoras devem pagar, que tecnologias, que processos, que procedimentos. E essa revisão do rol, ela é feita a cada 2 anos. Então, existe uma crítica com relação a esse time dele acontecer sempre no ciclo de 2 anos. O que eu acho mais importante é que essa análise seja bem feita, seja criteriosa, cumpra esses parâmetros internacionais e dentro de um prazo razoável. É impossível fazer uma análise dessa sofisticação, com esse nível de impacto para as pessoas, para a sociedade, em prazos ínfimos. Então, existe a necessidade de um prazo e, no caso tanto do público quanto do privado, você tem a discussão com a sociedade, você tem audiências públicas, você tem consultas públicas, que é uma forma da sociedade se manifestar e que também precisa de algum prazo. Então, eu acho que o foco não é necessariamente no prazo, desde que ele seja razoável, mas na qualidade do processo e na participação da sociedade nesse processo. O tempo de 2 anos para pacientes que precisam de alguma nova tecnologia pode ser longo e acredita-se que pode ser melhorado. Então, assim, sempre é possível melhorar. Não por outro motivo, nós estamos neste momento discutindo exatamente isso. Porque se é bem verdade que ele é um tempo adequado para análise, também é verdade que para quem está precisando do medicamento, para quem está precisando dessa tecnologia, 2 anos também é um tempo algo extenso. Né? Então, acho que uma resposta adequada é sempre num tempo menor. E equalizar essas duas questões, um tempo menor, com previsibilidade, com sustentabilidade do setor, é um grande desafio. E nós estamos, nesse momento, discutindo tanto com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com todo o setor, com os membros da Câmara de Saúde Suplementar, que é um órgão consultivo da diretoria colegiada, exatamente para ver como é que nós fazemos essa diminuição desse prazo, sem, no entanto, perder a qualidade, a técnica e as exigências necessárias para a incorporação de tecnologia. A incorporação de novas tecnologias é um processo complexo e às vezes pode sofrer influências políticas. 100%, né? Nós somos um país político que, olha, tudo nesse país tem influência política. Você imagina uma área dessa, em que os medicamentos, a indústria farmacêutica de uma forma geral, ou as grandes multinacionais aí das órteses, próteses, dos materiais especiais, vejam o interesse econômico que existe hoje na adoção desta ou daquela tecnologia. E aí não estou nem mais discutindo o valor, é interesse econômico puro e simples. Quer dizer, é óbvio que eles vão usar de toda a força possível, de toda a influência possível para que isso seja adotado, e tanto que a partir do momento que a agência publica no rol, isso a gente só tem que cumprir, né? Então, certamente, a agência deve sofrer uma interferência política muito grande. Não digo que ela se submeta a isso, mas que ela certamente sofre a pressão para que as coisas aconteçam. Isso não tenha dúvida, né? Conhecendo o nosso Brasil como a gente conhece, como as coisas funcionam, deve ser pesado para eles. Nós, dentro da cooperativa, a gente recebe a pressão nossa maior é do médico. Porque o médico também, obviamente que ele quer, por inúmeras razões, umas mais ou menos republicanas, ele também quer que as novas tecnologias venham. Então, a resposta para essa aqui é sim, sem sombra de dúvida. E a política não é um mal, a política é um bem, desde que seja feita uma política de saúde, não uma política na saúde, né? Então, precisamos de políticas de saúde que cheguem na ponta, que sejam baseadas na ciência, a ciência de qualidade, que sejam baseados em ensaios clínicos randomizados, quando eles existem, que sejam baseados em dados nacionais,
muitas vezes os dados que nós temos são dados que advêm de ensaios clínicos que foram realizados em outros países e se quer transpor essa realidade para o Brasil. Como a incorporação de novas tecnologias podem envolver diversos interesses, os fornecedores utilizam regras de compliance em suas negociações, garantindo a lisura do processo. O compliance é a base do nosso trabalho, verdadeiramente. Então, quando nós iniciamos esse contato sempre com os financiadores de saúde, os avaliadores de saúde, nós procuramos sempre colocar o nosso relacionamento com base no compliance, compartilhando o nosso código de conduta e colocando as nossas intenções verdadeiras. A área de acesso, como conceito, ela não efetua venda. Então, nós temos realmente o compromisso de oferecer as informações técnico-científicas de forma muito aberta, muito verdadeira. Porque para as empresas éticas, realmente, o nosso objetivo é que o nosso produto seja utilizado para o paciente certo, com toda indicação, no momento correto e com um valor justo, né? E que também nós possamos receber essa contrapartida num valor justo. Outra situação que pode prejudicar a incorporação de novas tecnologias é a judicialização na saúde. Na verdade, a judicialização em saúde prejudica todo mundo. Ela é péssima, ela, como eu falei, ela prejudica o paciente, porque o paciente vai receber necessariamente fora do time, porque tem todo o tempo do processo judicial. Ela prejudica quem vende, porque é uma venda pontual. Ela prejudica quem paga, porque paga caro. E você tem um verdadeiro inferno de processos judiciais, de recursos, que não é bom para ninguém. E aí, então, o que é importante é na nossa sociedade se entender que o que está definido, né, quando é definido de forma criteriosa e baseada em ciência, é o que é bom para a sociedade, é o que a sociedade vai pagar, seja com recursos privados, seja com recursos públicos. Seria muito bom pacificar isso, não só no judiciário, mas até dentro da classe médica, nos prescritores, eles acreditarem nesse processo de avaliação de tecnologia e perceberem que essa forma de atuar, fomentando a judicialização, ela é ruim para todos. Após a incorporação de uma nova tecnologia, é fundamental a utilização de dados para a avaliação de sua efetividade. Fundamental. O problema é que esses dados, no Brasil, não são muito acessíveis. Nós temos dados, mas os dados não são processados da maneira adequada, né? Então, precisa um aprimoramento da informatização do sistema de saúde, a consolidação de um prontuário eletrônico que seja amigável, né? E o avançar da tecnologia caminha para se ter dados de uma maneira mais racional e que serão muito úteis para acompanhar como as políticas públicas elas estão funcionando, né? Porque às vezes há uma promessa de um determinado fármaco que reduz mortalidade em pessoas com doença cardíaca, reduz 30% de mortalidade no ensaio clínico. E aí, quando você coloca na prática, isso aí a gente não consegue aferir, né? Então, são através desses dados que nós temos condições de verificar a efetividade das políticas públicas. O uso de dados coletados do sistema de saúde pode ajudar na avaliação da efetividade das tecnologias implantadas de várias formas. A primeira delas é você ter o antes e depois de todas as variáveis que você quer avaliar. Se você não tem o antes, ver o depois fica impossível. Então, você não tem critério de âncora para poder fazer essa avaliação. A segunda questão é você ter a possibilidade de traçar uma curva pós-implantação de ou manutenção dessa melhoria ou até mesmo perda dessa melhoria com o passar do tempo, ou até aumento dela com o passar do tempo. Então, você precisa não só ter os dados do passado, mas também continuar a coletar esses dados para frente. Afinal de contas, é um processo contínuo, né, de inovação e esse processo precisa ser monitorizado de alguma forma. As novas tecnologias são um desenvolvimento da ciência para o bem de nossa saúde e qualidade de vida. Por isso, é importante a participação da sociedade nesses debates. Uma coisa que é importante nós observarmos na incorporação de tecnologia na área da saúde é um grande debate e eu acho que a sociedade precisa participar desse debate
tanto contribuindo como assistindo. Claro que a sociedade tem importantes representantes, né, instituições valiosíssimas com alto grau técnico que podem fazer a contribuição, mas é importante estar atento, porque toda incorporação pode vir atrelar a um custo maior. E o processo e o plano de saúde, o setor de saúde suplementar, ele tem como pilar base, ele tem como ferramenta mestra o mutualismo. Ou seja, todos pagam por aquela tecnologia, né? Então, estar atento à qualidade da tecnologia, o benefício que ela traz, a utilização racional que ela traz e, mais do que isso, participar ativamente tanto dos debates técnicos quanto nos debates para incorporação é fundamental para a sociedade, né? Nós tivemos agora na consulta pública a maior contribuição, o que me parece o que nos dá a certeza de que há um interesse, ou seja, há uma movimentação e, mais do que isso, há um grande engajamento da sociedade nessa discussão, pela importância que né? Então, nós entendemos na agência que é fundamental a participação. Então, nós sempre convidamos, conclamamos as pessoas que participem, que é muito importante que nós tenhamos, nós tenhamos conhecimento sobre aquilo que acontece na vida real. Se você quiser saber mais sobre incorporação de novas tecnologias, anote algumas dicas. ANS, www.ans.gov.br. Conitec, www.conitec.gov.br. Anvisa, www.gov.br/Anvisa. Cada vez mais a ciência da saúde vai nos oferecer tecnologias que nos façam viver mais e melhor. E estarmos informados sobre o que temos à nossa disposição é fundamental para a nossa saúde e qualidade de vida.